Olá, bom dia. Hoje vamos continuar com o nosso quilt de outono e já comecei a juntar aqui alguns tecidos cujas cores eu acho que vão ficar bem e vamos avançar com o trabalho. E agora vamos passar o desenho para o tecido. O lado direito do papel sobre sobre o avesso do tecido e vamos pregar com alfinetes. Vamos depois cortar o tecido à volta para trabalharmos só com aquele pedaço de tecido que é necessário e eu vou fazer aí uma geringonça que já uma vez fiz e que eu penso que ainda se recordarão. Vou colocar uma lanterna dentro daquela caixa de madeira, mais a lanterna do telemóvel para ter bastante luz vinda de baixo. Vou colocar um vidro em cima e agora o conjunto do papel e do tecido. O que isto faz é iluminar por baixo e os traços que estão no papel ficam visíveis para se poderem copiar para o tecido. E já temos o desenho passado para o tecido e vamos passar agora para a fase seguinte. Vão reparar que há partes do desenho que são direcionais e, portanto, vamos ter que as inverter ao passar para a entretela quando quisermos fazer as aplicações. A entretela tem um lado mais baço e um lado mais brilhante. O lado brilhante, que talvez se consiga ver aqui, é o que tem a cola. Portanto, é esse lado brilhante que nós vamos pôr para cima ao desenharmos a letra ou o motivo na entretela. Porque depois esse lado vai ficar sobre o tecido e quando se virar novamente o tecido ao contrário, a letra vai ficar na posição correta. Vamos então passar pacientemente cada pedaço do desenho, cada parte do desenho para a entretela. Reparem que a abóbora, como vai ter cada gomo de uma cor diferente, cada um desses gomos vai ser desenhado em separado, tendo cuidado de deixar uma margem maior para depois o próximo gomo ir cair sobre essa margem. Portanto, o desenho tem que, quando recortarem o tecido, portanto, o desenho é passado para o tecido seguindo as linhas, mas quando forem recortar o tecido à volta, isso já vamos ver daqui a pouco, vão ter que deixar uma margem suficiente para ficar debaixo da peça seguinte. Nós já vamos ver isso melhor. Agora é continuar pacientemente a copiar cada pecinha, cada pedacinho do desenho para a entretela, para depois passarmos, colarmos a entretela ao tecido e passarmos à fase seguinte. E a fase seguinte é cortar também com muita paciência cada pedacinho de entretela, como disse há pouco e já temos visto noutras ocasiões. À volta da entretela vamos cortar em cima do desenho, mas depois, quando colarmos a entretela ao tecido aí, e formos cortar o desenho no tecido à volta da entretela, aí já vamos ter que deixar uma margem. Como podem ver, as letras estão um bocado toscas, não estão absolutamente direitas, mas como já disse, isto é um trabalho artesanal, é para ficar tosco, é para ficar com um toque humanizado. E com uma boa parte do desenho já recortada, vamos passar à fase seguinte, que consiste em colar cada elemento no seu pedaço de tecido correspondente, aplicar o ferro para a entretela aderir ao tecido e recortar depois, posteriormente, recortar o tecido à volta dos elementos do desenho. Vamos então agora recortar
à volta, recortar cada elemento do desenho, deixando a tal margem à volta da entretela, uma margem aí de uns 2, 3 milímetros é o suficiente. Agora, sempre que temos estas curvas muito fechadas e estes ângulos muito pronunciados, vamos dar uns golpinhos para facilitar a viragem do tecido para dentro. Se nós quiséssemos fazer essa operação sem dar estes golpinhos era impossível, ia ficar tudo encaracolado. Assim, já vamos ver, quando colarmos, quando aplicarmos a cola e virarmos esta margem de tecido para dentro, estes pequenos cortes, pequenos golpes vão ajudar muito. Vamos então aplicar a cola naquela pequena margem de tecido que deixamos e continuar com o processo. Vamos virar a margem para dentro. Estas hastes metálicas que vêm aqui são para facilitar o trabalho, para evitar encher os dedos de cola. Portanto, serão o prolongamento das nossas mãos, dos nossos dedos, mas eu não consigo deixar de pôr os dedos e as mãos no trabalho. Portanto, encaminho a coisa com uma das hastes e os dedos fazem o resto. E agora vamos ver a tal parte curva, onde eu fiz aqueles pequenos golpes, onde acabei de aplicar a cola, e vamos ver o serviço que esses golpezinhos prestam neste tipo de elemento com uma parte curva. Como veem, os golpinhos permitem que o tecido abra e aqui se vê que seria impossível tentar virar aquela margem para dentro sem fazer aqueles golpinhos. Depois de preparadas todas as peças, vamos aplicá-las sobre o tecido de fundo. Eu prendo-as primeiro com alfinetes e depois cozo-as ao tecido à mão com um pontinho invisível, mas poderão pregá-las à máquina. Isso agora depende do gosto e da disponibilidade de cada um. A maioria das peças já está pregada com alfinetes ao tecido base, mas a primeira coisa que eu vou fazer é aquele pezinho, aquela haste da planta, onde depois vou pôr as folhas em cima e o resto do desenho. Eu já tive a ocasião de mostrar como é que aplico estas hastes. Mas reavivando a memória, eu corto uma tira ao viés aí com 1 centímetro de largura e prendo-a com alfinetinhos sobre o desenho e depois passo um alinhavo muito pequenino ao longo desse raminho, deixando em uns 2 milímetros para cima do alinhavo. E é aquilo que eu estou a fazer agora aqui. Portanto, com os pontos muito pequeninos e volta e meia voltando um pontinho atrás para ficar bem preso, vou prender esta haste ao tecido de base. Em seguida, vou dobrar o tecido, aquela faixazinha de tecido para cima e vincar, ou com o dedo, ou com um pauzinho, uma ferramentazinha qualquer, vincar de modo a facilitar depois o resto do trabalho. Portanto, vamos vincá-lo e dobrá-lo para cima
E em seguida vamos meter aquele excesso de tecido para dentro, de modo a que ele vá entrar dobrado por trás daquela margenzinha de tecido que tínhamos achado inicialmente. E pregar com um pontinho invisível. Colocado aquele raminho, vamos começar a pregar os gomos da abóbora. Este já tinha começado a pregá-lo, portanto eu começo por o gomo da ponta, tendo o cuidado de que a sua margem do lado esquerdo, a margem que está no lado esquerdo da imagem, fique por baixo do gomo seguinte. Aqui as coisas estão pregadas com alfinetes, ainda se movem assim um pouco, mas quando estiverem a trabalhar vão perceber, e se fizerem, como eu espero, alguma coisa inspirada neste quilt, vão perceber melhor como é que se gera esta coisa. Portanto, vamos tendo sempre atenção que a linha ali empurrou, que cada peça fica debaixo da outra, de modo a que não fiquem margens em bruto à vista, não é? Todas as margens em bruto têm que ficar cobertas. Se quiserem fazer um trabalho inspirado neste quilt, e surgir alguma dúvida, alguma dificuldade, já sabem que nos comentários podem deixar as vossas perguntas e eu tentarei responder e explicar novamente alguma coisa que tenha ficado menos clara. E pronto, agora é ir pregando todas as peças e avançar com o trabalho, para depois passarmos àquela parte mais emocionante, porque já nos aproxima mais do final do trabalho, que é o acolchoamento e a colocação do debrum. Eu provavelmente ainda vou acrescentar mais algumas coisas aqui, uma faixa por baixo com algum bloco que lhe dê mais variedade e mais riqueza, mas como sabem isso vai sempre surgindo ao longo e não tenho planos definidos logo de início, mas pronto, vamos avançar, vamos pregar as pecinhas todas e depois ver o que é que vamos acrescentar e como é que vamos terminar o trabalho. E espero que continuem a acompanhar com interesse, que fiquem desse lado, que estejam a gostar, que reproduzam, que copiem, e nós voltamos a encontrar-nos num próximo episódio.